acompanhar, a partir de agora, mais uma edição do Direto das Comissões, aqui no plenário 2 do corredor da Câmara dos Deputados. E aqui estão 70 universitários de todo o país que, durante uma hora, vão bater papo com parlamentares aqui na Câmara dos Deputados. Para dar as boas-vindas a esses estudantes, o segundo secretário da Câmara dos Deputados, deputado Felipe Burnier, do PROS do Rio de Janeiro. Deputado. Olá. Sejam muito bem-vindos à Câmara dos Deputados. Dizer que é uma honra muito grande recebê-los aqui durante uma semana que antecede o pleito eleitoral. Então, vocês devem estar, com certeza, percebendo esse clima dentro do município de vocês, no estado de vocês, e observar também essa semana na Câmara, que será uma semana bem diferente. O que a gente busca desse programa é que vocês tenham realmente um aprendizado diferenciado na prática, e a gente vai fazer de tudo que esse aprendizado, essa semana, seja uma semana muito especial dentro do curso de vocês. Então, não precisem ficar tímidos, perguntem o que vocês quiserem, a participação será fundamental, e eu faço questão, hoje mesmo, de levar todos vocês no plenário para ter a oportunidade de conhecer ainda outros deputados, que eu acho que é essa que é a iniciativa, que é o ganho realmente desse programa aqui na Câmara de Deputados. Muito obrigado. Obrigada, segundo secretário. O deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, também está aqui à disposição de vocês. E, normalmente, os parlamentares vão chegando ao longo dessa hora, das 9 às 10 da manhã, aqui, terça-feira. Eu vou começar. A dinâmica do programa já foi explicada para quem está aqui, para quem está acompanhando de casa. Eles colocam o nome no pedaço de papel e a gente vai sorteando a ordem, então, de quem vai fazer pergunta. E o primeiro estudante é o José Vinícius do Nascimento, de Lavras, Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia, deputados. Sou o José Vinícius Nascimento, faço Universidade Federal de Lavras, curso Administração Pública. Fortemente nós temos discutido sobre a questão do desenvolvimento. Há uma disciplina, inclusive, específica no curso, que se chama Políticas Públicas e Desenvolvimento. Nós aprendemos que o desenvolvimento se fundamenta numa construção conceitual histórica. Temos inúmeros autores especialistas da área, como, por exemplo, o brasileiro Celso Furtado, ou, mais específico, o economista Amartya Sen. E nesse ponto que eu quero tocar. Para Amartya Sen, ele acredita que desenvolvimento se dá através da expansão das liberdades dos indivíduos. 5 liberdades, ele fala. Liberdade política, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantia de transparência e segurança protetora. Como Vossa Excelência acredita que essas 5 liberdades têm sido trabalhadas pelo governo, tanto na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal? E de que forma também o governo tem trabalhado essas pesquisas de desenvolvimento e aplicado elas como reflexo para a população, um retorno para a população? Para quem é a pergunta? Para o José Vinícius. Não, mas qual dos deputados, José Vinícius? Para o deputado Espiridião Amin ou para o deputado Burnier? O deputado Burnier. Bom dia a todos. Pô, que pergunta inteligente, né? Pergunta sábia. Isso é porque eles estão tímidos. Imagina se eles estivessem mais à vontade. Falar em relação ao governo é complicado, porque a gente acaba de voltar, de falar de governo federal, a gente acaba de voltar num processo de impeachment, a qual a gente tem um outro presidente da República. E o momento de transparência é uma pauta que está acontecendo no Brasil todo, né? Talvez seja por isso que a população não aguenta mais de muitas das coisas que estão acontecendo. Ela busca por transparência. Se falar por novas matérias hoje, por exemplo, hoje está na pauta, se eu não me engano, hoje está na pauta a questão de uma medida provisória vinda do Ministério da Educação sobre essa inclusão de algumas disciplinas. Eu não sei quais são elas, mas, por que não, poderia ser uma dessas emendas para que venha a acontecer. Falar hoje de política, a gente tem que observar que a gente vive um momento diferente no nosso país, né? Parece que é um momento de libertação, um momento que a população não aguenta mais do que está acontecendo, e é um momento favorável também para a manifestação de coisas novas. Eu acho que trazer para a pauta do Congresso Nacional é muito importante, onde vocês estão sentados, principalmente. Aqui, esse corredor é onde acontecem as comissões permanentes da Casa, e aqui a gente tem 25 comissões, que muitas delas debatem projetos da sociedade também, inclusive audiências públicas, que podem vir a ser sugeridas para a gente criar um grande debate, não somente com os parlamentares, mas também com a sociedade. Tudo que você tiver de ideia, você pode trazer, não somente para mim, mas para o Espiridião Amin, para que a gente coloque numa pauta, para que a gente coloque essa discussão junto com os especialistas, para que a gente venha de uma forma mais contundente, saber direcionar esses 5 pontos, né? Porque a gente falou de
política, o momento atual da política é completamente complicado. Eu estou vivendo um processo eleitoral no estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu sou presidente do PROS no estado do Rio de Janeiro, eu visito lá, são 92 municípios, e a gente sabe que a população parece que está muito desacreditada da política. Então, é o momento também da gente reivindicar isso, voltar a ter o olho a olho maior com a população, com o eleitor, porque o que a gente observa durante essa eleição que a quantidade de votos das pessoas que não vão participar dessa eleição é muito grande. Talvez beira aí a 30% que vai anular o seu voto, e eu acho isso um erro gravíssimo, não exercer a sua democracia, porque votando ou não votando estarão... a população vai eleger novos prefeitos e novos vereadores. Isso é um erro fatal. Quem paga com isso é a população. O que a gente precisa, e principalmente busca com programas como esse, que a Câmara de Deputados vai ter a oportunidade de trazer quase que 2.000 jovens durante esse um pouco mais de um ano no pleito aqui na Câmara de Deputados, é o quê? Conscientizar as pessoas. Queremos jovens conscientes como vocês, para saber, por exemplo, como vota, como pensa um parlamentar, para que ele vem aqui, como é que a gente consegue evoluir e discutir os projetos, como passa esse trâmite. Tem gente que se elege com uma bandeira, chega aqui e vota diferente, mas hoje a consciência, a transparência, principalmente do Legislativo, ela é muito grande. Hoje vocês podem acompanhar a vida de qualquer parlamentar aqui dentro. Então, a gente não pode passar e deixar com que a juventude hoje não observe, porque a fama que a gente leva aqui é que corrupto é tudo igual, que os políticos são tudo igual, não trabalham, pior de tudo, não trabalha. Eu estou aqui quase que virado, eu voltei ontem de uma caminhada o dia inteiro, cheguei no final da sessão e hoje estou aqui, a gente podia estar se preparando melhor para se debater, mas não, acho que a vida é isso. Mas eu acho que tem muita coisa boa para a gente debater, eu estou aí para disposição, já que são 5 pontos, desculpa se eu deixei de algum faltar, mas estarei presente nesse debate hoje durante o dia inteiro com vocês, justamente para tentar ajudar a tirar dúvidas, e porque eu acredito em vocês, eu acho que vocês são o futuro. Talvez a gente está aqui de passagem. Muitos de nós estamos deputados. Eu, por exemplo, não sei se eu venho na próxima eleição, o desestímulo com a política é muito grande, e se a gente não mudar isso... eu acho que a gente não vai ter o futuro que a gente busca. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Vocês têm que fazer a sua parte também. E, para a gente construir o Brasil, a gente precisa de cada um dos brasileiros. E esse momento é um momento de crise. É um momento de crise que a gente enxerga também oportunidade. E dessas oportunidades que a gente vai criar um debate. Muitos dos temas que estão hoje no Congresso Nacional, a exemplo, as 10 medidas de combate à corrupção e todos os outros que vão ser pautados durante essa semana, vieram da sociedade. Então, hoje, a sociedade está tendo um papel fundamental para pautar também o legislativo. Por exemplo, a lei da ficha limpa veio da sociedade, de uma conjuntura de junção de assinaturas. Então, hoje, principalmente com a questão da internet, hoje, onde vocês falam comigo, inclusive, pelo telefone celular, sem nunca antes terem tido contato, isso é uma mudança que a gente tem a facilidade, a gente tem que tirar o melhor proveito disso. E não somente atacar, criticar, e sim participar, dando ideias e sugestões de como é que a gente vai fazer realmente uma democracia melhor para o nosso país. Muito obrigado. Obrigada, deputado Burnier. O deputado Amin queria complementar, mas eu queria só apresentar o deputado Rômulo Gouveia, deputado Amin, do PSD da Paraíba, que também chegou para responder as perguntas de vocês. Eu queria aproveitar a pergunta do meu colega. Eu sou da primeira turma de administração da Escola Superior de Administração e Gerência de Santa Catarina. E sou professor na Universidade Federal, do curso de administração. Me formei em 1969, eu sou meio antigo. Mas, depois disso, eu procurei atualizar também academicamente, além de ter exercido cargos no Executivo, prefeito 2 vezes, governador 2 vezes. E fiz a minha dissertação de mestrado é sobre gestão pública com base em indicadores de desenvolvimento econômico e social. E o meu doutorado foi em gestão pública, foi no curso de Engenharia e Gestão do Conhecimento, gestão pública por indicadores de sustentabilidade e uso de observatório urbano, que é uma forma de utilizar a tecnologia de informação e comunicação. Eu não vou falar sobre o aspecto acadêmico, mas quero acrescentar a você que está estudando e a todos, saudando especialmente os meus coestaduanos, quero dizer que
Em 1992 foi escrito um livro que é a base do que para onde deve ir a nossa administração pública. Chama-se Reinventando o Governo, de Osborne e Gabler. Se você não medir, você nunca vai saber se está indo bem ou mal. Imagina um carro sem velocímetro. Estou dentro ou fora do limite de velocidade. Por isso, nós temos que aperfeiçoar os indicadores, sejam eles de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, ou mesmo os de sustentabilidade, que são os mais sofisticados, né? Felicidade nacional bruta. A Fundação Getúlio Vargas já está estudando esses indicadores que foram utilizados pioneiramente no Butão. Alguém sabe o que é o Butão? É um país no Himalaia, 3.800 metros de altitude. Então, sem indicadores confiáveis, com série histórica e auditáveis, por isso o Observatório Urbano, que é o futuro dos tribunais de contas. Os tribunais de contas têm que sair dessa questão do checklist para saber se a licitação foi bem feita, sem saber qual é o resultado final, ou sabendo só 10 anos depois qual foi o resultado final, para avaliar políticas públicas com indicadores e just on time, ou seja, em tempo real, tanto quanto possível. Então, o que eu queria acrescentar a você é que, independente desses 5 tópicos, o de natureza política, econômica, social, transparência e segurança protetora, o mais difícil é criar, adotar, universalizar o entendimento do que é o indicador, para transformá-lo, sabe, num gol. Quando você consegue reduzir a taxa de mortalidade infantil de uma cidade, isso tem que ser comemorado, como se o teu time fizesse um gol. Quando você consegue melhorar o índice de balneabilidade de praia ou de saneamento básico num bairro, nós temos que ir para a rua celebrar isso. Olha, eu ganhei de ti, estou melhor do que você, para criar a emulação que é indispensável para que a gente melhore. Eu pedi para falar agora, e queria só concordar com o nosso Bournier. Nós temos hoje, além da sessão do Congresso que ele falou, temos aqui ao lado a Comissão de Justiça, eu tenho que ir para lá, e a comissão que trata da emenda constitucional que extingue o Instituto dos Terrenos de Marinha, que eu sou o presidente, então eu não posso faltar. E como nós temos aqui uma estudante de Joinville, né? Joinville, por exemplo, é um caso atípico de terreno de marinha. O Rio de Janeiro tem bastante, no nosso Nordeste todo, porque, além de ser terreno de marinha ou não, sujeito a demarcação ou não, fez parte do dote da princesa, né? da Dona Francisca, né? Da mulher do Conde D. Então, fez parte do dote para o casamento com o Conde D. Então, além da questão de demarcação, ainda tem um dote imperial no meio. É uma cidade diferente, portanto. Obrigado. Obrigada, deputado Espiridião Amin. Vamos agora, então, sortear quem fará a próxima pergunta. Urias Linhares Alves. Fazer a pergunta para o deputado Rômulo Gouveia. Eu estudo na Universidade Federal da Paraíba, em Santa Rita, curso de Direito. Minha pergunta é com relação à segurança pública. Nós, na Paraíba, melhor, no Brasil inteiro, temos passado por um processo de transição das relações dos policiais do Brasil entre si, dos trabalhos em conjunto e do desenvolvimento de uma nova polícia, que tem sido tendência, que é a Guarda Municipal. No mundo inteiro, o modelo de segurança pública traz as guardas municipais, ou melhor, as polícias municipais, como uma polícia que está ali próximo da população, que conhece a realidade das populações e que pode ter acesso e resolver esses problemas que têm acontecido, que têm ocorrido junto de suas instituições. Ocorre que, em 2014, se não me engano, em agosto, foi aprovada a Lei 13.022, que inseria a Guarda Municipal no rol de segurança pública.
Mas eu pergunto, a Câmara não deveria, ou o Legislativo não deveria, fiscalizando isso, se aproximar dos municípios, a fim de exigir que esses municípios eles efetivem o trabalho, uma vez que o prazo que foi dado se encerrou agora esse ano, e não está acontecendo o trabalho realmente como deveria acontecer. As guardas municipais no Brasil estão à míngua, não têm desenvolvido seu trabalho como deveriam, eles não trabalham com equipamento de proteção individual, como colete balístico, armamento, e dessa forma nós temos visto um caos nos estados do Nordeste. Inclusive, a gente teve recentemente um problema quando foi bloqueado os sinais de celulares num presídio no Rio Grande do Norte, que os bandidos tomaram conta do estado. E aí os estados, e aí eu digo os estados, Paraíba, Rio Grande do Sul, enfim, todos os estados no Brasil não comportam abrir vagas para policiais militares suficiente para dar conta dessa segurança pública. Então, não deveria haver um trabalho afim de tentar organizar essas ações em conjunto para que cada um ele possa trabalhar especificamente na sua área de atuação e dessa forma dar conta do serviço que nós sabemos que não tem sido feito como deveria? Obrigada, deputado Rômulo Gouveia. Antes, apresentando o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, líder do partido. Obrigada pela presença. Bom dia, Felipe, que conduz tão bem esse estágio, a segunda secretaria, a equipe do CEFOR. Então, a você, Felipe, que avançou bastante, os parabéns, com certeza, de toda a Câmara, do Espiridião Amin, do Daniel, e todos nós que temos acompanhado o avanço do estágio visita e do estágio participação, que é outro espaço importante que os estudantes. Eu queria cumprimentar o Iras Leal Linhares Alves, né, que é lá do Conde, é isso, meu conterrâneo, e abraçar também Mariana Fernandes, cadê Mariana de João Pessoa, e Alana, também de João Pessoa, cadê a Alana? Está onde? A Alana está lá atrás, então que estão aqui representando o nosso estado da Paraíba. Você trata de uma questão extremamente preocupante no momento, que é a questão de segurança pública. Esta casa, nas legislatura passada, tratou de remuneração, acho que você acompanhou a questão da PEC 300, e tinha um objetivo, e se tratou do envolvimento da União na política de segurança pública. O governador Espiridião Amin, que foi governador, sabe das dificuldades dos estados na gestão. O estado da Paraíba, que nós temos fronteira com o Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, nós temos muitas dificuldades de fronteira. Obviamente que a ação municipal, a intervenção das guardas, o Conde, até o passado, com a Aloysio Regis, tinha uma boa guarda, não sei se ainda continua. João Pessoa tem uma guarda regular, Campina também tem. Fora disso, outras cidades não tem, citando apenas especificamente a Paraíba. Mas, como você disse, você como estudante de direito, não tem atribuições, não tem legislação, não tem apoio, não tem suporte. Eles terminam ficando homens sem terem como instrumentalizar. E aí o que eu vejo primeiro, nessa casa, tramita vários projetos de armamento para a guarda, enfim, então tem uma série de coisas. Mas eu queria, com a sua permissão, ampliando a sua pergunta, colocar um tema que eu tenho pautado aqui, inclusive se você puder acessar um dos pronunciamentos, passando no meu gabinete, que fez sobre a segurança pública, sobre o número da situação nacional, sobre o quadro específico da Paraíba hoje, que é preocupante, eu acho que por isso que você coloca, mas, acima de tudo, é importante que haja a participação, sim, da União, compartilhando com os estados, que haja uma ação integrada. Quem teve a oportunidade de ler o Líder de Rodolfo Juliano, ex-prefeito de Nova York, e eu vou concluir com o meu tempo, ele coloca a experiência em relação à questão da tolerância zero que foi implantada em Nova York. E ele é muito claro quando coloca que o problema está dentro da própria instituição também. Então, tem a questão da instituição, então tem uma série de fatores que é preciso ser feito. Então, a gente pode ampliar esse debate, feliz com a sua participação, com a participação de Mariana, de Alana, e dar as boas-vindas a todos, e depois eu posso voltar, porque o meu tempo já está encerrado aqui. Tá bom? Um abraço. Obrigada, deputado Rômulo Gouveia. Vivian Matos. Vivian. Bom dia a todos. Meu nome é Vivian Matos, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faço o curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional,
E a minha pergunta é direcionada ao deputado Amir. Atualmente, no Ministério da Defesa está ocorrendo a revisão dos documentos basilares da esfera da Defesa Nacional, como o Livro Branco de Defesa, a PND e a END. Eu queria saber como a Câmara dos Deputados tem participado desse processo de revisão dos documentos de defesa. Deputado Amin. Eu, primeiro, queria agradecer a você por me endereçar a pergunta, mas eu não tenho a informação de quem participou. Acho que a secretaria que organiza a comitiva, né, o grupo de estagiários, poderia obter e disponibilizar para você o número de pessoas, o nome dos parlamentares que participaram e que ainda estão aqui desta revisão, que é uma questão pontual e para a qual se foram designados especificamente parlamentares. Eu não sei, não tenho condições de te informar, mas peço que seja disponibilizado a nossa estagiária o nome, melhor, a nominata dos que participaram da comissão. Mesmo com a chegada do Bolsonaro, né, que é o nosso candidato a Prêmio Nobel da Paz, eu acho que ele não vai ter condições de apresentar essa relação, sob pena de alguém entender que é uma delação que ele está fazendo. Bom, a gente providencia. Desculpa, mas eu não tenho. Em seguida, então, Vivian. Eu queria apresentar os deputados Mauro Pereira, então, do PMDB do Rio Grande do Sul, e o deputado Amin já apresentou, o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. Vou dar seguimento, então, ao sorteio do próximo estudante, ou próxima estudante, Isadora Assis. Isadora? Bom dia, meu nome é Isadora, eu tenho 19 anos, sou de São Luís do Maranhão, estudo na UNDB e eu queria perguntar, direcionado ao Burnier, o que ele acha, no caso que você acha, sobre a vinculação de receitas para promover os direitos como educação e saúde. Educação e saúde, Isadora, com certeza é um tema prioritário no nosso país. País que não investir na saúde da população e na educação, principalmente, o que será do futuro da nossa nação? A gente votou, quando o petróleo estava no auge, né, que se falava do pré-sal, a gente chegou a votar aqui a questão da prioridade nos investimentos na saúde e na educação. O que a gente vê hoje é que, na verdade, os municípios do Brasil todo estão com grandes dificuldades financeiras para melhorar, seja na questão da saúde, como seja na questão da educação também, uma vez que se precisa também do governo federal. Os governos estaduais estão com grandes dificuldades financeiras, muitos deixando de repassar para os municípios, e isso tem afetado e muito a população. Eu sou do município, por exemplo, na Baixada Fluminense, eu sou de Nova Iguaçu, um município de 1 milhão de habitantes, onde, como o deputado Espiridião Amil aqui falou, em relação a GOL, e falou de mortalidade infantil, a gente conseguiu zerar a mortalidade infantil do nosso município. Não existia maternidade, que é a maternidade que eu tinha nascido, o governo passado tinha fechado, e hoje é uma maternidade de referência, realmente, naquela região, que atinge mais de 4 milhões de pessoas. Porque não adianta hoje você melhorar a saúde de um município, se você não melhorar a saúde ao redor daquele município. Então, quando você melhora a saúde, outros municípios, quando se tem, por exemplo, uma maternidade fechada, vai buscar naquele que se encontra aberto. Da mesma forma, dos postos de saúde, numa emergência. E esse colapso, principalmente, precisa de uma nova gestão, de um novo planejamento, mas principalmente de um olhar diferenciado em relação ao governo federal, de um planejamento que hoje isso está muito a desejar para o nosso Brasil. Você vê, por exemplo, a população de classe média hoje deixando de pagar plano de saúde e migrando mais uma vez, buscando essa ajuda aos municípios. No momento que os municípios vivem, de fato, uma crise financeira, ainda vem aumentar cada vez mais essa demanda. Hoje a gente tem um ministro da Saúde que ele é uma pessoa ligada ao planejamento, é uma pessoa que tem apresentado, essa semana ele apresentou uma economia de R$1 bilhão no orçamento, mas eu acho que não adianta só apresentar economia, e sim de direcionar que a população brasileira hoje ela precisa
tá melhor amparada, principalmente os municípios no Brasil que estão sofrendo. A população está sofrendo muito. E eu tenho certeza que todos nós, legisladores, sofremos junto com a população também, uma vez que a gente observa o que vem acontecendo. Mas, falando por minha pessoa, eu acho que governo que não investir em saúde e educação não tem futuro. Não tem futuro. É um tema que a gente tem que sempre priorizar aqui nessa casa, é um dos assuntos que a gente está sempre pautando, mas para a gente vir a melhorar, a gente precisa saber de onde a gente vai buscar recursos para esse investimento. É claro que todos têm ideias, mas tem que saber gerenciar de forma como vai tirar esses recursos para ser implementados para os municípios do Brasil. Obrigado. Obrigada, deputado Bonnier. Antes de seguir para a próxima pergunta, algum dos senhores quer complementar, deputados? Deputado Daniel Almeida. Eu gostaria, porque acho que é uma pergunta, primeiro, agradecer o convite e parabenizar vocês pelo estágio que fazem aqui, que eu acho que é um tema central e está muito na ordem do dia. Há um risco muito grande dessa desvinculação, a vinculação de percentuais por parte da União, dos estados e dos municípios, é essencial para dar estabilidade a esses recursos destinados à saúde e à educação, inclusive que propicia o planejamento da ação pública, seja no município, nos estados ou na União. E a minha preocupação é maior, porque tramita nesta casa a PEC 241, que pretende congelar no patamar de 2016, que é um ano de pouca arrecadação, todos os gastos com saúde, educação, com todos os serviços públicos. Daqui para frente, por 20 anos, só seria corrigido com base no IPCA. E isso vai significar uma interrupção dos investimentos na área de saúde e de educação, que são demandas crescentes. Cada dia nós demandamos mais, a população brasileira demanda mais serviço de educação e de saúde. Então, a desvinculação somada o congelamento é algo que merece uma reflexão profunda por parte da sociedade. Não estamos aqui menosprezando o ambiente de dificuldade, de crise que nós estamos vivendo, mas governar é definir prioridades. Essa, na minha opinião, essas são prioridades que não podem serem menosprezadas, colocadas em segundo plano na elaboração dos orçamentos. Obrigada, deputado Daniel Almeida. Eu queria agradecer a chegada do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, e dar seguimento ao sorteio. Outra Isadora. Agora é Isadora Pereira Mendonça. Bom dia a todos. Eu sou Isadora Pereira Mendonça, também estudo na Universidade Federal de Lavras, faço administração pública e estou no 6º período. E eu queria fazer a pergunta para o deputado do Rio de Janeiro. Eu estou percebendo na universidade que tantos professores, alunos e a população, a sociedade, está desacreditada da política. O que você poderia me falar por isso? Isadora, tem 2 deputados do Rio de Janeiro, o deputado Jair Bolsonaro e o deputado Bonnier. Qual dos 2? Posso sugerir? Qual? O deputado... Qual deles? O que estava falando agora. O deputado Bonnier? Isso. Ok. Muito prazer, Felipe. Obrigado pelos elogios, né? Eu vejo que a política realmente está muito desacreditada. Eu tento incentivar, principalmente, acho que os partidos políticos têm uma contribuição muito grande a dar para o nosso país, uma vez de incentivar, principalmente, não somente a participação de mulheres, como é hoje colocado na legislação, mas também a participação da juventude nos seus quadros políticos. Isso é muito importante. Eu acho que a população tem toda a razão de estar desacreditada. Abre todo dia o noticiário, os jornais, de só ver notícias de corrupção, notícia ruim, delação premiada. Então, essas notícias negativas diariamente acontecendo no cotidiano, eu não tenho dúvida que a população vai ter esse entendimento. Mas não é com esse desânimo que a gente vai deixar de desacreditar. É o que eu falo, a população está desacreditada com os políticos, é um momento mais do que favorável de modificar isso. Principalmente vocês, no estado de vocês, no bairro de vocês. Vocês não se identificam com nenhum prefeito, com nenhum vereador.
Ajude a organizar, por que não apoiar alguém que pense como vocês e deixar de participar do pleito eleitoral, de exercer a sua democracia, isso é muito grave. Por quê? Votando ou não votando, desacreditando ou não, estarão lá representantes que vão representar muitas das coisas que vão ser votadas, que vão ter um impacto diretamente no seu município, não somente na área da educação, mas na área da saúde, infraestrutura, segurança pública, ou a temática que seja mais importante, de acordo com o lado cultural tão dinâmico que a gente tem no nosso país, diferente, né? Cada município é um município, cada estado é um município, mas essa participação é fundamental. A gente buscar grupos conscientes como vocês, de participar e dar ideia de que forma a gente venha a melhorar, a ter transparência, a chamar pessoas para se debaterem. Eu sou praticamente diariamente convidado, não somente a participar em universidades, por exemplo, na semana passada a gente teve um debate para debater as questões das universidades públicas, no momento que ela está se passando as grandes dificuldades. Fui convidado no estado do Rio de Janeiro. Existem vários outros nichos de debates importantes da participação também. Porque a nossa demanda é tão grande, é tanto assunto prioritário, que a gente tem que escolher a prioridade da prioridade dentro do nosso tempo para a gente vir a debater. Mas, para melhorar a política, eu só vejo com a participação, com a transparência, com o diálogo, com grupos, essa união, essa participação de vocês se identificarem e participarem. Hoje, a internet, você consegue achar pessoas no mundo inteiro sobre qualquer tipo de temática, com qualquer tipo de pessoa, em todas as redes sociais. Quantas que a gente tem hoje aí? Instagram, Facebook, Twitter. Eu falo com jornalista, eu falo com Barack Obama, eu mando uma mensagem para ele. Se ele vai responder, eu não sei. Mas você consegue mandar e debater políticas públicas ou qualquer um outro assunto pelas redes sociais. A gente tem que aproveitar isso melhor. E é um canal hoje que está deixando principalmente a classe política muito preocupada, porque tem mobilizado muita sociedade em temas que muitas das vezes passavam despercebidos no pleito eleitoral. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bornier. E a gente continua com uma pergunta e resposta com os deputados, com direto das comissões, dentro de alguns instantes. Não sai daí não, que a gente volta já já. Estamos de volta com o Direto das Comissões, um bate-papo entre deputados e universitários que participam do estágio visita aqui na Câmara dos Deputados. Neste momento estão aqui no plenário 2 do corredor das comissões da Câmara os deputados Jair Bolsonaro, Mauro Pereira, Rômulo Gouveia, Felipe Burnet, Espiridião Amin e Eduardo Bolsonaro. E o próximo estudante, ou a próxima estudante que vai fazer pergunta, é o David Carlos. David? Bom dia, deputados. Sou o David, sou do Paraná, cidade de Siqueira Campos. E minha pergunta vai para o nobre deputado Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber como está a questão da ideologia de gênero no parlamento. Se ainda há a possibilidade de isso adentrar na educação ou... assim, não tem mais como isso voltar a ter essa relevância. Obrigada, David. Nós aqui na Câmara e Senado não aceitamos a ideologia de gênero. Não entrou no Plano Nacional de Educação. O que o governo do PT fez? Ok? Via MEC, oficializou as quase 6 mil prefeituras para que fosse incluído, então, no Plano Decenal Municipal. Em algumas prefeituras, isso foi incluído. Hoje, mais importante do que se fazer, saber uma tabuada, é saber se o menino vai fazer amor ou não com outro menino no futuro. É isso que interessa. É o esculacho da família brasileira. Um pai não quer chegar em casa e encontrar um filho brincando de boneca por influência da escola. Anteontem, o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, tradicional, o diretor, que deve ser gay, nada contra, ele fazer amor com outro barbudo, não tem nada contra isso, tá okay? Decidiu que os uniformes lá agora, que era de acordo com as cores, para meninos e meninas, pode ser à vontade. E ontem já começou a bagunça lá de uniforme completamente de menino usando saia. É uma zona, desculpa o linguagem, é uma zona, é um esculacho. Quanto mais imbecis tivermos no Brasil, tá ok? Com diploma de burro numa mão e de Bolsa Família no outro, melhor é para manipular esse pessoal para votar nele. Por isso,
o combustível, hoje em dia, do poder, que é o voto, é a ignorância, tá ok? É a destruição dos valores familiares, essa zorra que está aí. Se vocês pegarem o exame do PISA, o de fevereiro, 67% da molecada da 9ª série não sabe fazer uma regra de 3 simples. Vai ser o que no futuro? Para nós é comum o pessoal pedir emprego. E deputado é cheio de demagogia. Ah, você é bonito, você é bacana, o espiridão a minha é cabeludo, coisa mais comum que tem é isso daí. Mas não se resolve nada. O conhecimento é que liberta o homem, não é essa pipoca dessa Bolsa Família, que o pessoal gosta de falar para ganhar voto. Nada mais além disso. E eu dou pancada no Bolsa Família, explico que liberta o homem da miséria. É exatamente o conhecimento, e eu levo pancada por causa disso. Para concluir, tive Israel. A precipitação pluviométrica em Israel é 4 vezes menor do que o sertão nordestino. E por quê? E lá o pessoal, inclusive na agricultura, exporta para a Europa. Por que o nordestino passa fome? Por causa da demagogia, da ignorância e da miséria. É isso. O Brasil não está acostumado a ouvir verdades. Ideologia de gênero é a PQP. Eu quero encontrar meu filho em casa com o braço quebrado por ter jogado futebol, do que brincando com boneca por influência da escola. Vai levar esse moleque aonde por causa disso? Tem certas coisas que é muito bom quando é na família dos outros. Muito obrigado. Obrigada, deputado Jair Bolsonaro. Próxima pergunta será feita pelo Leonardo Henrique. Bom dia, deputados. Minha pergunta também é para o deputado Jair Bolsonaro. Deputado, o senhor acabou de citar que nós vivemos num momento aí muito relevante sobre o Bolsa Família. Minha pergunta é o seguinte: será que não seria mais fácil um governo fazer algum programa para aumentar o emprego, acabar com o desemprego, do que estar fornecendo mais Bolsa Família, fornecendo mais programas sociais? Porque realmente tem algumas pessoas que levam o Bolsa Família a sério, realmente não tem condição. Mas, com certeza, na minha cidade, por exemplo, a gente vê bastante gente que usa o Bolsa Família de má fé. Não tenho nada contra o Bolsa Família, porém eu vejo que é um programa que bastante gente burla. É um programa fácil de burlar. Será que não seria mais fácil trazer alguns programas, o governo trazer alguns programas que aumentassem o emprego, acabassem com o desemprego, do que estar aumentando o Bolsa Família, que também vejo que é uma forma de ganhar votos? Deputado, antes do senhor começar a responder, eu queria só agradecer a chegada do deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo. Obrigada. Por favor. Olha, ontem fiz um breve pronunciamento, que acredite se quiser, nós temos tudo para ser uma grande nação. O que o governo do PT fez em 2015 e está tendo continuidade agora do governo do PMDB. Nós temos o nióbio. Acredite se quiser. Nós vendemos uma área com incidência de nióbio para a China. O que nós podemos esperar do nosso Brasil não é emprego. O que é emprego? O que o povo já sabe fazer, com todo respeito? O que nós podemos oferecer? Tá? Então, a questão do emprego é importante, tem influência direta na questão da saúde, porque o elemento que come um pouquinho melhor está menos propenso a ir para o hospital, diminui a violência no nosso Brasil, que um cara que sai cedo e chega no final da tarde, uma noite em casa, está cansado, não vai ficar tomando cachaça no botequim da esquina, a violência diminui, tudo passa por aí. Mas temos que botar na cabeça do povo que o responsável pelo insucesso é ele. É você individualmente que é o responsável pelo seu insucesso. Não queiram culpar terceiros, como é ensinado em livros escolares. A questão do emprego vem daí. Porque o governo pode ajudar a criar emprego não atrapalhando. É muito simples. Agora, hoje em dia, vocês tudo produzem, por exemplo, isso daqui. 2 ou 3 começam a fazer besteira. O que o governo faz? Leis, decretos, portarias, para infernizar a vida de todo mundo. Hoje em dia, o Brasil não consegue produzir um prego e botar de forma competitiva no Paraguai. Como podemos falar em criar emprego com uma legislação tão complicada como nós temos no Brasil? O emprego é importante, tudo bem, mas a nossa massa, vejam os currículos escolares. Desculpa aqui, não estou aqui para ganhar simpatia nem para brigar com vocês. O currículo escolar é um lixo. A Dilma, indo embora, saindo, aprovou o que no currículo escolar? Dança. Quem sabe faltou botar na boquinha da garrafa. Tá ok? Dança na escola de ensino fundamental. Para que isso? O moleque tem que aprender física, química, matemática, biologia, o português dele.
aprender história de verdade, não essa palhaçada da Comissão da Verdade do PT, o PT querendo a verdade, é um motivo de piada, tá ok? Então, isso que nós precisamos, se nós não dermos uma injeção nesse sentido, e eu tenho tudo aqui para não ganhar voto em 2018, mas eu não vou perder a confiança, a credibilidade que eu tenho por parte de uma porção, né, considerável da sociedade brasileira. Obrigada, deputado Jair Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro pediu para complementar, mas eu queria só apresentar o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, que também chegou para participar do programa. Perfeito. Só indo de encontro aqui ao que o Leonardo falou, não faz muito tempo, na prefeitura de, se não me engano, é Maraú, ou Marau, o nome da cidade no Rio Grande do Sul, um prefeito, em que pese não ser atribuição dele, obrigado, Felipe, um prefeito em que pese não ser atribuição dele, fez uma pesquisa lá com relação ao Bolsa Família e fez uma fiscalização séria. De lá ele descobriu o seguinte: 1/3 do pessoal estava recebendo Bolsa Família e não precisava. Eram pessoas que tinham carro, casa própria, etc., estavam fraudando o sistema. Outro 1/3 tinha total condição de trabalhar, mas não corria atrás de emprego porque se acomodava no Bolsa Família e conseguia, às vezes, uma renda extra num bico informal. Também não é digno de estar no programa, já que tem uma renda informal. E o outro 1/3, esse aí sim, de fato, merecedor, porque senão vai ficar na miséria. E aí o governo tem que dar um suporte inicial para esse tipo de pessoa. Mas só para dizer que vai de encontro a isso. Um programa com um fundo bom até, que é o Bolsa Família, né? Vamos dizer assim, que são para as pessoas realmente que estão aqueles que estão comendo calango no Nordeste, mas que é usado através de voto. Qual deputado aqui nunca ouviu falar, né, que, poxa, na minha cidade estão me demonizando porque estão falando que se eu for eleito eu vou acabar com o Bolsa Família? E o povo acredita. E vai lá e vota no outro. Isso aí decide eleição. A última campanha presidencial foi para o... descartando aqui a fraude nas urnas, né? Mas foi para alguns poucos %. E, complementando a fala do deputado Jair Bolsonaro, porque eu tenho 1 minuto para acabar, ideologia de gênero. Parece até que nós aqui que temos implicância com o homossexual. Meus caros, a todo momento chega aqui projeto recheado desse tipo de baboseira. Foi derrubado o Plano Nacional de Educação, onde tinha ideologia de gênero. O que eles fizeram? Colocaram no plano municipal. Aí os municípios diversos derrubaram. O que eles fizeram agora? Botaram na Base Nacional Comum Curricular, que estamos decidindo aqui. E quando a gente derrubar na Base Nacional Comum Curricular, vai vir uma outra baboseira para a gente discutir isso aqui. Enquanto isso, está o professor tomando pancada na sala de aula, o aluno sem transporte, uma merenda pífia, e a gente está aqui discutindo esse tipo de baboseira. Todo respeito, eu não sei se tem homossexual aqui, mas é ser muito egoísta querer colocar esse tipo de tema em prioridade ante a outros temas tão mais importantes na nossa sociedade. Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. Como a gente está chegando ao final do programa já e vários parlamentares ainda não se pronunciaram, eu vou passar agora pela ordem de chegada aqui, primeiro ao deputado Mauro Pereira, para que ele possa falar um pouco sobre a atividade parlamentar dele para vocês, ok? Se a gente tiver tempo, eu volto ao sorteio. Deputado Mauro Pereira. Bom, primeiramente, muito bom dia a todos, vocês jovens universitários, sejam bem-vindos na nossa Câmara Federal, cumprimentar o nosso presidente, Felipe Bernier. Na verdade, todos os temas aqui são importantes debater. É lógico que tem uns com menos proveito, mas faz parte da democracia. Eu quero dizer que hoje o governo Michel Temer, no que se trata da Bolsa Família, nós temos o nosso ministro Osmar Terra, que realmente está sendo feito um trabalho junto com os prefeitos, um trabalho muito sério. Recadastramento das pessoas que estão recebendo, cruzamento de dados junto com a Receita Federal, onde as pessoas que têm renda em algum local, em algum órgão, que são servidores, e realmente teve muito caso desse, de pessoas que não mereceriam e estavam recebendo. Então, essas pessoas estão sendo retiradas do programa e, ao mesmo tempo, o presidente Michel Temer, que fazia 2 anos que o Bolsa Família não era reajustado, foi dado um reajuste de 12% anual para quem recebe a Bolsa Família. Então, quem realmente recebe, não só está recebendo, como teve um reajuste na Bolsa Família. Isso aí é uma prova de que o governo Michel Temer respeita as pessoas e respeita também o dinheiro público, porque não é justo uma pessoa que não merece ficar recebendo. Ao mesmo tempo, também eu gostaria de dizer que no PL 241, que é uma lei que está tramitando aqui nessa casa, ela, que foi comentada por um colega deputado, na verdade é um limite de teto, de gasto. Nenhuma família pode gastar mais do que arrecada, do que ganha. Então, nós aqui também, o governo federal, nós estamos com um projeto de lei onde
nós vamos gastar aquilo que temos. Então, vamos gastar, por exemplo, no ano de 2017, o que nós arrecadamos esse ano acrescentado à inflação. E o mais importante do governo, do nosso governo, que é importante que vocês saibam, é o controle de gasto dos ministérios. O ministro da Saúde, conforme disse meu colega Felipe Bournier, Ricardo Barros, o que ele fez? Ele chamou todas as empresas que tinham aluguéis com o Ministério da Saúde e reduziu o valor dos aluguéis. Quem fornecia contrato de informática reduziu esses valores. A compra de medicamentos passou a ter um controle mais rígido, teve economia de até 30% na compra de medicamentos. Todo esse controle, toda essa maneira séria de fazer o trabalho dentro do Ministério, resultou numa economia de R$1 bilhão. E esse R$1 bilhão já foi repassado para as santas casas e os postos de saúde e mais 99 UPAs que estão sendo abertos. Então, o que nós temos que fazer é vocês continuar fazendo o trabalho de vocês, cobrando, é muito importante o trabalho de vocês, é muito importante participar da política. Nós temos muita gente sem vergonha na política, mas tem muita gente boa. E quem vai fazer gente boa entrar na política é o voto de vocês. Então, escolha bem agora para vereador e para prefeito, porque o Brasil precisa de gente boa. Era isso, boa sorte a todos. Muito obrigada, deputado Mauro Pereira. Deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, por favor, 2 minutos. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, os jovens do estágio Visita, em especial o pessoal de São Paulo, e mais especial ainda o pessoal de Ourinhos, né? A Aline e a Melissa, que estão aqui presentes, da minha cidade. Eu faço um trabalho aqui mais voltado para a área de segurança pública, pejorativamente chamado pela imprensa de bancada da bala, mas é um tema que tem uma repercussão, normalmente é chamado de bancada da bala, uma repercussão muito grande na sociedade. No ano passado foram 56 mil mortes violentas, é algo que impressiona o mundo, não o Brasil, é mais do que qualquer guerra civil, e parece que nada está acontecendo aqui na Câmara nesse aspecto. A dificuldade que nós temos em aprovar legislação penal, que endureça a legislação penal, é absurdamente grande aqui na Câmara dos Deputados e até no mesmo no Congresso. Então, nós fazemos um trabalho mais focado nessa área, com a preservação, realmente, pensando no cidadão de bem e não tanto no marginal, como é feito. As leis nossas são extremamente fracas. A progressão da pena é algo que é inacreditável. Como é que pode, num país com 56 mil mortes violentas ao ano, ainda ter? As regalias que os nossos presos têm, desde visita íntima, a questão das saídas temporárias, absurdos, né? Até na minha cidade, que foi pego uma pessoa cometendo um crime de roubo, e ele estava na saída temporária dos Dia das Mães, e, pasmem, ele tinha sido condenado por ter matado a mãe. Seria irônico se não fosse trágico. São coisas absurdas, aberrações desse tipo que ocorrem no Brasil, com uma legislação penal fraca, com uma justiça que está atada, lenta, uma dificuldade tremenda de condenar. Então, nós estamos aqui mais focados realmente com essa bandeira de segurança. Obviamente, respeitamos e trabalhamos para temas como a saúde, a educação, a questão do desenvolvimento, que é muito importante, mas o meu foco principal aqui realmente é com a questão da segurança pública e o endurecimento da legislação penal. Bandido realmente é na cadeia. Obrigada, deputado Capitão Augusto. Deputado Luiz Carlos Rauli, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Deputado Luiz Carlos Rauli, 44 anos de vida pública, vereador, prefeito, secretário municipal, secretário de Estado, 7 mandatos de deputado federal. Vencida a batalha do combate à corrupção e à incompetência, viramos esta página. Agora são as reformas. O Brasil não progride, o Brasil não cresce, o Brasil não prospera, o serviço público é precário, educação, saúde, assistencial, segurança, justiça. É hora de reformas. A palavra do dia no Brasil hoje é reforma, reestruturação do Brasil. Reforma fiscal, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma política, reforma do Estado brasileiro, reforma do modelo de município, Estado e União, para caber no bolso do contribuinte. Esse é o meu trabalho que eu faço aqui, trabalho nesta área de reforma estruturante. E como depoimento, um jovem que participou desse estágio é candidato a vereador, lá na minha cidade, do meu partido. E ele faz um belíssimo trabalho e fez um vídeo dizendo por que o jovem hoje
quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser advogado, quer ser tudo e não quer ser político. Nós precisamos de vocês. O Brasil precisa de vocês. Precisamos que vocês se empenhem e possam ser políticos verdadeiros para um Brasil que precisa de mudanças. Então, eu convoco a juventude do meu país, do meu estado do Paraná, da minha região de Londrina, que façam política com P maiúsculo, sejam homens públicos com H maiúsculo, com P maiúsculo. Há muita gente boa nesse país. Tem muitos canalhas. Para combater os canalhas, não podemos ter a passividade e a mansidão dos justos, dos honestos. Então, eu convoco vocês. Deixo um fraterno abraço a vocês, um abraço cristão de um país que tem tudo para dar certo e vai dar certo. Eu creio nisso com toda a minha força, com toda a minha fé. Um abraço a todos vocês. Obrigada, deputado Luiz Carlos Rauli. Para concluir, deputado Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco. Bom dia a todos e a todas. Eu quero aproveitar e saudar a TV Câmara, que sempre prestando um relevante serviço à sociedade, os companheiros dessa mesa, todos os participantes desse mais um estágio visita e saudar os pernambucanos. Onde estão os pernambucanos aí? Ali tem um, dois, muito bem. É um prazer tê-los aqui, claro, todos vocês, e dizer que esse eu considero um grande investimento da Câmara, quando pessoas tão importantes como vocês vêm à Câmara dos Deputados, que passam a conhecer por dentro como funcionam algumas coisas aqui, e voltam também sabendo que deputado trabalha, claro, quando quer trabalhar. Então, nós temos aí muita coisa para fazer aqui. Se vocês pegarem o dia a dia, claro, chega numa semana meia, está um pouco devagar as coisas, salvo os golpes que são... Eu não sou a favor da linguagem de golpe, mas ontem eu resolvi aderir à linguagem do golpe que nós íamos ontem recebendo aqui. A anistia da ladruíce do Caixa 2. Isso é um absurdo que tentaram fazer aqui. Ninguém sabe quem é o autor, de onde veio. Até agora ninguém explica nada. Para vocês verem, até nós aqui, vocês estão aqui sem conhecer quase nada, e desse assunto de ontem, nós, maioria, estamos sem conhecer quase nada. As coisas acontecem aqui de muitas formas. Mas vocês são pessoas importantes, façam coro aos companheiros, não desistam do Brasil. Só não invente fazer concurso público, porque se fizer concurso público vai virar bandido. Então, mas eu quero dizer para vocês que é importante estarmos trabalhando pelo Brasil. Hoje nós temos pessoas que pensam, pessoas que querem o melhor para o Brasil, e a vossa passagem por aqui, com certeza, vai engrandecer o vosso currículo e vocês sairão daqui com uma visão diferenciada do que é a Câmara dos Deputados. Parabéns a todos vocês e sucesso na vossa vida. Muito obrigada, deputado Pastor Eurico. E, com isso, a gente encerra mais uma edição do Direto das Comissões. Durante 1 hora, você acompanhou um bate-papo entre 70 universitários e, ao longo desse período, 10 parlamentares que passaram aqui para responder as perguntas deles. A gente volta em mais uma edição do Ocupação, na quarta-feira, às 15 horas, pelo YouTube. Muito obrigada e até lá. Obrigada a todos vocês. Obrigada, parlamentares.